mais uma aula não presencial do Colégio Gênios. Eu sou o professor Cláudio da disciplina Língua Portuguesa e também Redação. O que eu quero combinar com vocês? É um combinado nosso. Durante as aulas, enquanto você estiver assistindo às aulas, você vai anotar todas as dúvidas. Quando você for fazer as atividades, você também vai anotar todas as dúvidas. Quando você pegar um livro extra para estudar, ou quando você for em algum site da internet estudar e surgir alguma dúvida, você também vai anotar. Depois, você vai pegar todas essas dúvidas, você vai enviar para mim lá no grupo do WhatsApp. Vou estar sempre esperando você, depois que você assistir, lá no grupo do WhatsApp, e você vai enviar as dúvidas para mim. O que vai acontecer? Eu vou tirar essas dúvidas na medida que as aulas forem ocorrendo. Pode às vezes não ser no mesmo dia, porque se forem muitas dúvidas, às vezes eu não consigo responder na hora, mas vou tentar responder todas. Combinado? Então, vamos à nossa aula e bons estudos para Nossa aula de hoje é sobre o tema sedentarismo, o grande mal do século, que vai ser a base para a nossa produção de texto. Lembrando que o estudo do tema, gente, não é um estudo de acerto. Muita gente tenta estudar o tema para ver se vai acertar, para ver se é esse que vai cair no Enem, se vai cair no vestibular. Esquece isso. Quem está treinando redação tem que lembrar que precisa de uma rotina de treinamento. O que importa é a rotina. E nesse sentido, para manter sua rotina de treinamento, pegue todos os temas importantes. O sedentarismo é um tema muito importante porque ele nunca caiu nesses exames. E é uma coisa muito grave que vem aumentando enquanto problema. Lembra que, primeira coisa, você lê tudo que você consegue sobre o tema. Esse material aqui, ó, eu vou disponibilizar para você. Esse material. E ele é a coletânea. Tem o texto 1. Sempre os temas são colocados assim. Ó. Primeiro uma chamadinha aqui em cima. Uma chamadinha em cima. O texto 1, o texto 2, o texto 3. Aqui no texto 3, vocês viram que tem alguns dados. É importante que você interprete esses dados, mas que não copie. Não é bom você copiar esse texto na sua redação. Aquela parte de argumentação que valem 200 pontos, o aluno não vai tirar 200 pontos quando ele tira dados da coletânea. Pode usar? Até pode, mas tem que saber que vai usar e vai perder nota. Agora, copiar direto da coletânea, jamais. Nunca copie alguma coisa diretamente da coletânea. Copiou, é zero. Você pode interpretar as ideias da coletânea e dizer essas ideias com suas palavras. Mas lembrando, você não vai tirar nota máxima copiando da coletânea ou fazendo uma paráfrase do que está na coletânea. Mas de tudo, se você está sem ideia, se você não conseguiu nenhuma boa ideia para aquele tema, claro, você interpretar os dados da coletânea e utilizar no seu texto vai gerar uma nota. Por exemplo, sei lá, de 200, você não tira 200 de argumentação, mas você poderia tirar, sei lá, 120, 160, tirar pelo menos 80 de argumentação. Já ajuda. Então, de tudo, aí sim você interpreta a coletânea, claro. Mas não deixe de ler. Leia a coletânea para você interpretar qual é o problema que envolve o tema. Qual é o problema que envolve o tema? Você vai precisar interpretar isso, tá bom? E outro ponto é que o sedentarismo, enquanto problema, ele vai causar para a gente uma série de coisas. Vou mostrar isso aqui agora na outra parte da nossa aula, só um instantinho. Bem aqui, a outra partezinha. E esse texto que é da Lana Magalhães, ela é professora de biologia, ela mostra para a gente que o sedentarismo é a falta, né, ou a ausência. Então, a primeira coisa é essa, você tem que ter na sua cabeça o que é realmente o sedentarismo. É a falta de atividades físicas que resulta em um gasto calórico reduzido. Ou seja, uma pessoa ela consome 2.200 calorias, quer dizer, uma pessoa adulta consome aí por volta de 2.200 calorias e ela, vamos dizer que quase não gasta essas calorias.
tudo que ela não gastar, claro que isso vai sobrar no corpo. E dia a dia, sobrando um pouquinho, vamos supor que sobre 100 calorias por dia no seu corpo. 100 calorias. É claro que ao final de uma semana você vai estar com sobrando no seu corpo 700 calorias. E aí você pode analisar as causas disso, você pode analisar quais as causas desse sedentarismo. Sempre que for estudar um tema, tenta olhar se existem causas. Causas são muito boas, porque quando você jogar lá na introdução, o problema tem causas. Então vem, ó, quais as causas? A gente usa muito carro e às vezes o trajeto é tão pequeno, mas a gente ficou preguiçoso e a gente vai de carro mesmo num trajeto tão pequeno. Você mora perto da escola, mas você vem de carro para a escola. E o professor também, o professor mora perto da escola e vem de carro para a escola. Você vai às lojas, aos shoppings na vida e você utiliza escada rolante. Isso tudo tira de você a sua rotina de atividade. Você deixa de realizar atividades domésticas, um monte de atividade doméstica que você fazia, às vezes hoje você paga para alguém fazer. Você consome exageradamente produtos industrializados que eles colocam propositalmente mais calorias. Por exemplo, eles colocam mais açúcar em determinado produto. Açúcar é sabor, açúcar é gostoso. A gente gosta de açúcar, mas açúcar é caloria pura. Sei lá, coloca gordura. A gordura também é sabor. Os alimentos ficam mais saborosos quando eles têm gorduras. E a gente passa um tempão, horas às vezes, em frente a computador, em frente à TV ou deitado no sofá mexendo no celular. Tudo isso vai levar a quê? Se existem causas, existem consequências. Quais consequências? Nós vamos perdendo a força física, o nosso corpo vai ficando atrofiado, atrofia muscular, quer dizer, quanto mais sobrepeso eu ganho, mais meu corpo perde a força física. Quanto mais ele perde força física, claro que isso vai trazer problemas para mim. Problemas como, por exemplo, diabetes do tipo 2, pode trazer hipertensão arterial, infarto do miocárdio, acúmulo de gordura, claro, no meu corpo, e em alguns casos mais graves, pode levar até a morte súbita, ou a chamada obesidade mórbida, desculpe, não é morta, é obesidade mórbida. O sedentarismo infantil e na adolescência também é preocupante. Crianças hoje que passam muito tempo na frente da TV, do computador, tablet, celular, e elas não correm. A criança gosta de correr, ela gosta de pular. A alimentação também hoje muito pobre. Chocolates, doces, biscoitos, refrigerantes, todos aqueles alimentos que criança tanto gosta, as famosas guloseimas, mas que na verdade provoca essa série de coisas. Se você consumisse tudo isso, mas você gastasse, a regra é a regra da bióloga lá em cima. Quer dizer, se você consome 2.000 calorias, você tem que gastar 2.000 calorias. Se você consome 2.000 calorias, mas você não gasta, vai gerar o sedentarismo. E sedentarismo leva à obesidade. Lembrando, gente, que nem todo mundo que tem um corpo às vezes é genético. Tem muita gente que já é a genética dele, ele é daquele jeito. Ele não é, na verdade, obeso. Quando você faz, não quer dizer, porque às vezes é isso, você vê o corpo da pessoa, imagina ela como obesa, mas às vezes ela não é obesa. E aí, nesse caso, é o estereótipo da pessoa. Quando você faz um exame para testar colesterol, etc., às vezes uma pessoa mais magra, ele tem mais colesterol do que uma pessoa que visualmente ela parece, que a gente chama de gorda, mas não necessariamente. Às vezes a pessoa não está com o corpo deformado, ela tem aquele estereótipo mais gordinho, mas é o jeito dela, ela é bonita daquele jeito. E outra pessoa às vezes está com um corpo que você olha parece que está magro, mas por dentro ele está todo complicado em termos de colesterol e etc. Então, o sedentarismo leva à obesidade, mas tem que ver, em cada caso, tem que fazer o exame para ver se realmente é o estereótipo ou não. Ela dá dicas aqui para a gente sair um pouco do sedentarismo, realizar uma alimentação mais saudável, a gente tomar mais cuidado com a alimentação, a gente praticar no mínimo 30 minutos de atividade física por dia, a gente preferir pequenos trajetos caminhando. Quando o trajeto é pequeno, a gente caminha. Tudo bem, se for longe, a gente vai de carro.
praticar um pouco de ginástica mesmo, trabalhos de escritório. Quem trabalha em escritório, etc., tirar um tempinho. As empresas já estão pensando nisso. Tem muitas empresas que em um momento do dia, as pessoas, os funcionários vão ali para um lugar e fazem a famosa ginástica laboral. Trocar elevador por escada. Se você vai num lugar que tem elevador, prefira a escada. Ah, mas dá uma preguiça. Mas é melhor a escada, porque aí você vai praticar a atividade física. Fazer atividades domésticas. Atividades domésticas que é tão cansativo, lavar vasilha, lavar o chão, limpar a poeira das coisas, mas tudo isso faz com que você se mantenha em atividade. Para finalizar essa aula, eu vou passar esse pequeno vídeo aqui para vocês e, no mais, no final a gente se despede e bom estudo para você. Nessa vida corrida de hoje, deixe tempo para uma coisa bem importante: cuidar da própria saúde. Todos os anos, mais de 3 milhões de pessoas morrem por doenças que podem ser prevenidas com a prática diária de atividade física. A inatividade física já é o quarto mais importante fator de risco de morte no mundo. No Brasil, o último Diagnóstico Nacional do Esporte apontou que quase metade da população brasileira não praticava atividade física. As mulheres praticam ainda menos atividade física do que os homens. Algumas mudanças simples em sua rotina podem ajudar a virar esse jogo. Vai levar um pouco mais de 20 minutos do seu dia. Se seu bairro for seguro, experimente descer do ônibus alguns pontos antes e seguir caminhando até o destino final. Prefira escadas em vez do elevador. Brinque, dance, vale até caprichar na faxina. Mas lembre, a frequência é importante. O ideal é praticar alguma atividade física todos os dias ou na maioria dos dias da semana. A duração da atividade pode variar de 10 a 30 minutos no mínimo. O ideal é começar o mais cedo possível. Mas mais cedo ou mais tarde, o importante é começar. Busque se movimentar, comece a caminhar por conta própria, se for o caso. Na primeira oportunidade, busque apoio de profissionais. Existem projetos gratuitos em muitas cidades do Brasil. Busque conhecer as possibilidades que você tem próximo da sua casa e se arrisque, saia da inércia, se movimente, você só tem a ganhar. Para quem está parado há algum tempo, a recomendação é começar devagar. O ideal é procurar uma atividade que exija menor esforço e que você goste de fazer. Encontre um lugar gostoso perto de casa, um parque, uma praça ou uma rua arborizada. Tente fazer parte de um grupo que já pratica atividade física. Alongue-se antes e depois. Beba água, pelo menos um copo antes do exercício e outro a cada meia hora de atividade. Use roupas leves e confortáveis. Reserve um período do dia para a prática de atividade física. Isto lhe trará muitos benefícios. Vai te fazer muito bem, pode acreditar. Incluir a atividade física na sua vida é tão simples que você pode fazer até brincando. Bom, é esse o vídeo, um vídeo muito interessante e tem várias ideias. E o que acontece? Você agora vai produzir, como sempre, uma dissertação argumentativa sobre esse tema, sedentarismo, o mal do século. Descubra qual é o problema que envolve esse tema, causas, consequências. Pense numa boa introdução, você vai fazer essa introdução por frases, você vai fazer contextualização histórica, contextualizar um filme, uma série. E bom trabalho para você, bons estudos e a gente segue até a próxima. Essa foi a nossa aula. Espero que você realmente tenha feito um bom proveito desse material. Se tem alguma dúvida, você manda para a gente no WhatsApp. Se não quiser mandar no grupo, pode mandar no privado, não tem problema. Mas se também não tem dúvida, melhor ainda se não tem dúvida. E no mais, bons estudos para vocês e até nossa próxima aula.